Amém. Só que quando ela está viva, a gente quase não dá valor, eu não é? Ô, irmão, aproveita, viu? Aproveita, não deixa morrer, não. Oi? A moça está... Para entregar, vai ter lá em cima? Ah, tem um presentinho lá em cima, é isso? Eu não sei o que está acontecendo, mas não é pulseira, é um marcador de Bíblia. Esse é o recado. Tá bom? Mamães, então, não tentem colocar como pulseira. É para você ler a Bíblia. Glória a Deus. Amém. Teve um amém aí. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 8, 13. Mãe. Vocês são as abençoadas, mamães. Deus escolheu vocês para trazer vida. 8:13, quem puder ficar de pé depois dessa apresentação, pode ficar em reverência à palavra. Que luta, hein, irmão? Consegui. Foi luta aqui. Todos abrimos em 8:13? Então vamos ler juntos. Porque se viverdes segundo a... Caminhais para onde? Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez o quê? Atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoração, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos. Aleluia. Diga comigo, se com Ele sofremos, também seremos glorificados. Aleluias. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse dia maravilhoso que tu nos desses. Festejamos os dias das mães, Senhor, e nesse momento vemos essas crianças aqui. Isso toca tanto o nosso coração. E creio também que toca o teu, Senhor amado. Que tu possas preparar agora, Senhor, cada um dos teus filhos para ouvir a tua santa palavra. E que ela venha como uma semente frutífera em nossos corações. Ajuda o pregador, Senhor, para pregar conforme a tua vontade. Para que a palavra saia com intrepidez e atinja o profundo dos corações. Para que a tua vontade seja realizada aqui nesta manhã e vidas sejam abençoadas. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça, dá-nos autoridade, dá-nos a direção do teu Espírito. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Há umas 2 semanas atrás, estava assistindo o Carlos Eduardo pregar à noite, e não sei o que ele falou, mas veio algo no meu coração, e Deus me falou naquele momento, lembra do povo de Israel? Quem lembra do povo de Israel saindo do Egito, passando pelo Mar Vermelho? Quem lembra disso? Amém. Deus abençoou aquele povo, tirou aquele povo da escravidão. Mas quando eles vão saindo do Egito, Deus dá um tesouro para cada um deles. Se você quiser, podemos ir. Se quiser, não, vamos lá em Êxodo 12. Êxodo 12. Eles estão saindo, vão sair do Egito agora. A 10ª praga já veio. O primogênito do povo do Egito já morreu,
E o faraó agora já está querendo liberar. Versículo 31. 32. Eles estão saindo e o faraó está falando: levai também convosco o quê? Vossas ovelhas e vosso gado, e como tendes dito, ide-vos embora, abençoai-me também a mim. 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios o quê? Objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Ou seja, eles não só foram libertos, eles saíram com o tesouro. Deus tocou no coração do povo que estava atemorizado, o povo egípcio. Eles pediram ouro, prata, roupas, e eles saíram do Egito carregando consigo uma riqueza maravilhosa. Só que, depois de algum tempo, dias depois, Moisés sobe ao monte e fica por lá por algum tempo, e eles se tornam inseguros, e eles se tornam ansiosos, e eles ficam atemorizados, porque suas mentes ainda não foram transformadas, eles ainda continuam pensando em viver como eles viviam lá no Egito, e eles precisavam de alguma coisa para depositar sua confiança. Será que Moisés vai voltar? Eu acho que Moisés não vai voltar, então nós precisamos de alguma coisa para depositar a nossa confiança. E eles então pegaram o ouro que receberam e fizeram o quê? Um bezerro de ouro. E nesse dia então Deus falou comigo: olha o que eles fizeram. Receberam um grande tesouro e não souberam usar. Usaram da forma errada. O tesouro que seria usado para desfrutar, para eles desfrutarem, mais ainda, o tesouro seria para formar, construir o tabernáculo, utensílios no tabernáculo, para que Deus pudesse se aproximar mais ainda do seu povo, para que o propósito eterno de Deus, que é habitar com seu povo, pudesse ser realizado. As riquezas que eram para aumentar a proximidade de Deus, que eram para edificar a casa de Deus, a casa onde Deus teria, o acampamento onde Deus teria encontro com seu povo, foi utilizada de forma errada para fazer bezerros de ouro. Até aí tudo bem. Eu falei: pai, é verdade. Aquele povinho não era fácil não, né? Aquele povinho não era fácil não. Na mesma hora, ele falou enquanto eu estava sentado: vocês fazem exatamente a mesma coisa. Romanos 8:15 diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, para vivermos atemorizados. Nós nos tornamos filhos e nos tornamos o quê? Herdeiros. E quando nos tornamos filhos e herdeiros, recebemos uma herança, recebemos um tesouro vindo de Deus, para que cada vez mais pudéssemos nos aproximar de Deus e desfrutar as bênçãos desse tesouro que Ele nos deu. Porém, nós estamos errando. Porém, muitas vezes nós não sabemos identificar, valorizar e usar o tesouro que Deus nos deu. E é por isso que ficamos atemorizados na nossa caminhada. E é por isso que a nossa vida cristã deixa a desejar em termos de fruto do Espírito. Aquele povo entristeceu Deus, porque Deus queria abençoar e eles usaram mal. E nós muitas vezes temos entristecido a Deus, porque Ele fez tudo para nos abençoar, e nós temos usado de forma errada.
Comece a reconhecer que Deus te deu um grande tesouro. Comece a valorizar. E o maior exemplo, o que eu considero a maior pérola, a pérola mais valiosa desse tesouro que Deus nos deu, é o Espírito Santo, que habita em nós. Aleluia! Ele é tesouro de Deus para a minha vida. Ele é tesouro de Deus para a sua vida. Ele é tesouro de Deus para todo aquele que crê. Uma pessoa enviada pelo próprio Deus para habitar em mim, para melhorar a comunicação, a intimidade com Deus, para edificar o templo de Deus, a casa de Deus, para que o propósito eterno de Deus possa se realizar na minha vida, para que eu possa ser cheio de Deus, falar com Deus, Deus habitando comigo e eu na presença de Deus. Para ser o meu ajudador. Romanos 8:26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Um ajudador enviado por Deus, porque Ele sabe que na minha caminhada terei aflição, que na minha caminhada muitos traumas do passado continuam lutando dentro de mim, gigantes do lado de fora, gigantes do lado de dentro, e Deus me deu uma solução, Deus me deu um auxiliador, Deus me deu aquele que vai prover, aquele que é poder na minha vida para enfrentar os gigantes externos, para enfrentar os traumas da minha alma, para me santificar, para me libertar do poder do pecado. Ele é aquele que te livra do poder do pecado. Ele é aquele que restaura a tua alma. Ele é aquele que te dirige. Ele sabe os caminhos que você deve andar. Assim como o povo de Israel foi dirigido por uma nuvem até chegar à terra prometida, o Espírito de Deus que habita em você quer te guiar, quer te dirigir para que você chegue à terra prometida, para que o propósito de Deus, que é único para a tua vida, seja totalmente realizado aqui na terra, e para quando você chegar lá em cima, você vai sentir o que disse Paulo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração pode sentir aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Ele me consola. Nos momentos difíceis, quando lembro da minha mãe, me lembro daquela cena da morte dela. Foi quando eu aceitei Jesus, e isso ficou gravado. Foi o primeiro toque de Deus na minha vida, um dia anterior à morte dela. E ali Deus me consolou, e eu não sabia nada ainda direito, mas Ele veio com a sua presença, o Espírito Consolador me deu aquela paz que excede todo o entendimento. Ele que derrama amor nos nossos corações, Ele que nos dá a certeza do amor do Pai, Ele que nos dá intimidade a ponto de dizermos: Abba, Pai. Ele que me traz de volta a minha alma enfraquecida, a minha alma totalmente perdida depois da caída do pecado, sem direção, vazia, inquieta, sem saber como resolver. O Espírito Santo vem e me traz de volta ao meu Senhor, e a minha alma pode se aquietar, e a minha alma pode receber a paz prometida pelo Senhor. Ele coloca alegria no meu coração, mesmo em momentos difíceis. Ele vem para que você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Esse é o tesouro que Deus projetou. Essa é a riqueza que Deus colocou dentro de você, para que você continue a sua caminhada aqui na terra. O que Ele tinha de mais precioso
Ele colocou em você, para que tudo isso que eu falei acontecesse. Mas a pergunta que eu faço é: será que a minha vida tem sido assim? Será que eu desfruto desse amor que Ele derrama? Será que eu entrego esse amor ao que estão do lado de mim? Será que realmente em mim há uma paz que excede todo o entendimento? Certamente que não vivemos aonde Deus projetou para que o cristão verdadeiro vivesse, o cristão maduro. E por quê? Em parte porque, ao invés de valorizarmos esse tesouro que Deus nos deu, ao invés de desfrutarmos esse tesouro, ao invés de cooperarmos com o Espírito de Deus que habita em nós, muitas vezes nós temos entristecido o Espírito Santo que habita em nós. Nós entristecemos na nossa caminhada cristã. Venha comigo em Efésios 4, versículo 26. O Espírito está ali pronto para me ajudar e me abençoar. Mas eu não tenho conseguido isso. Eu não tenho cooperado, eu não tenho liberado o poder de Deus na minha vida, o poder do Espírito. Veja, 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quem se ira aqui? Meu irmão, todo mundo se ira, até Deus, tá? Dá uma de santo de Deus. Eu não me iro, por favor. Todo mundo vai saber que é mentira, irmão. Agora, irai-vos, mas não pequeis. Você pode controlar a sua ira. Não se põe aí o sol sobre a sua ira. Não leva essa ira para a sua noite, que ela não vai te fazer bem e vai dar lugar a quem? 27. Nem deis lugar ao... É verdade. Eu tinha um pastor que fazia muito essa ilustração para casais, né? Quase que não tem casal aqui, então vamos lá. Mas serve para qualquer coisa. Ele diz assim: quando você leva a ira, quando você não perdoa o seu cônjuge durante a noite, você deita, né? Um do lado do outro. Só que nesse dia, ao invés de deitar um de rosto para o outro, o que acontece? Hein? Um do lado, fica de costa um para o outro. Ali arma um espaço. E naquele espaço ali, você deu lugar a quem? Ao diabo. Ele está rindo de você, está ali só assim. Aí ele diz assim, aí eu faço assim para ele, ó. Peço perdão para minha esposa e abraço ela. Não deis lugar no diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. E para que tenha com que o quê? Acudir ao necessitado. Quando você é desonesto, você está entristecendo o Espírito Santo. Quando sai da sua boca palavra torpe, está aqui, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente o quê? A que for boa para edificação. Nas nossas conversas, há momentos em que você percebe muito bem que a conversa já saiu do plano que edifica e já entrou no plano e no eixo que começa a entristecer o Espírito Santo. Nesse momento a gente precisa ter um pouco de sabedoria para não machucar ninguém, mas também para mudar o alvo do papo. É por isso que de vez em quando a gente conversa tanto sobre futebol, sabe? Porque aí a gente machuca menos, entristece menos. É melhor falar do futebol e do time do outro do que falar da vida do outro.
Mas o ideal é que você falasse coisas melhores, coisas de Deus, que pudesse abençoar e edificar a vida. Conforme a necessidade, assim transmita o quê? Graça aos que ouvem. E então, 30, a conclusão. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não desvaloriza o que Deus te deu. Deus botou um tesouro dentro de você, não desvaloriza, não, é uma pessoa, não entristece ele. E aí continua, longe de vós o quê? Pode ler alto. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e assim toda malícia. Aleluia. E no 32 então ele faz a mudança. Ao invés de andar assim, fazendo essas coisas, entristecendo o Espírito Santo, façam 32. Antes, sede o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, perdoou. Pare de andar, entre aspas, vimos isso semana passada, dirigido pela carne, controlado pela carne, na carne, obras da carne, que entristecem o Espírito Santo de Deus, e comece a andar no Espírito. Por quê? Eu vou perdoar, meu irmão, eu vou ser benigno, eu vou. A sua vontade e a sua força não consegue fazer essa transformação da sua carne, dos impulsos da carne, para você viver dessa forma, perdoando e de forma benigna. Mas tem alguém que foi colocado dentro de você para te ajudar a fazer essa obra de transformação, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quando ele vê você caminhando a tua vida desta forma, dirigido pela carne, ele se entristece mais ainda. Porque você parece não entender o tesouro que Deus te deu. É como se ele tivesse assim: meu filho, Reinaldo, para com isso. Não se contente com essa qualidade de vida. Eu estou aqui, o Espírito do próprio Deus, para te transformar, para te tirar dessa prisão. Não vivam mais atemorizados, escravizados. Há um Espírito que te transformou em filho e te deu uma herança. O meu Espírito é em você, pode realizar essa transformação. Valorize o tesouro que Deus te deu. Você ainda não entendeu, Reinaldo, a obra que eu te dei. A obra que eu quero fazer dentro de você. Eu quero fazer uma obra completa. Você vai ser transformado dia a dia, de glória em glória, à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E você, com o meu poder, com a minha força, vai mortificar o poder do pecado no teu corpo, e o teu corpo vai começar a ser dirigido não por esses impulsos carnais, mas pelo Espírito Santo de Deus. A vontade do Senhor vai começar a ser realizada na tua vida. Eu estou aqui para isso. O problema é que nós ainda não aprendemos a cooperar com Ele nessa tarefa maravilhosa de transformação. Nós não aprendemos a desfrutar do tesouro. Nós não aprendemos a desfrutar da presença dEle, da ajuda dEle. Então agora eu quero falar um pouquinho sobre como aprender a valorizar e desfrutar do tesouro de Deus, do Espírito Santo de Deus. Primeiro passo eu já falei, reconhecer que Ele é o tesouro.
Segundo, receber em sua casa espiritual, não de qualquer maneira, porque ele entrou. Quando você se rendeu a Cristo, ele entrou, mas coloca ele num lugar de honra. Recebe e coloca no lugar de honra, e depois dá espaço para o Espírito Santo de Deus, dá lugar para o Espírito Santo de Deus na tua vida e no teu interior. Ele está aqui dentro de você, aguardando a comunhão. Então é necessário, quando eu falo dar lugar ao Espírito, eu falo de comunhão, eu falo de tempo com Ele. E por favor, não seja que nem Maria ou Marta. Ela recebeu Jesus, sim, na sua casa. Ela colocou ele, sim, lá na sala, em lugar de honra. Mas o que ela fez? Ela começou a correr para lá e para cá, se agitar para lá e para cá, ao invés de ficar ouvindo aquilo que Deus tinha para falar, aquilo que Jesus tinha para falar. E depois reclamou que não tinha tempo, que ninguém ajudava ela. E Jesus disse: Marta, você perdeu a melhor parte. Nós temos perdido a melhor parte, porque temos ficado agitados com esse mundo violento, agitado, competitivo. Só em pensar eu já fico tenso. O que eu tenho que fazer? Eu posso perder, eu posso... E pior, muitas vezes você diz: eu queria ter essa comunhão com Deus, mas eu não tenho tempo. Pastor, minha vida é muito acelerada. E caímos num círculo vicioso. Porque em parte você não tem tempo, porque você não está pegando toda a sabedoria que Ele tem para te dar. E você está vivendo os seus dias de acordo com a sua sabedoria, com a sua vontade, de acordo com os seus planos. E a sua sabedoria muitas vezes é ineficaz. E muitas vezes você tem que trabalhar mais para chegar ao mesmo lugar do que trabalharia se tivesse ouvido do Espírito Santo a direção dEle, uma palavra dEle que resolve 1000 problemas. Você se tornaria muito mais eficaz no seu tempo se colocasse na sua agenda, soubesse fazer a sua agenda e separasse, pelo menos de forma semanal, um bom tempo para o nosso Senhor, para ter essa comunhão com esse tesouro, para desfrutar do maior tesouro que Deus te deu. Mas nós não fazemos assim. E se você permite para entender uma ilustração que sempre é falha, mas sempre é engraçada e você nunca esquece. Tesouros na nossa vida que reconhecemos e valorizamos. Isso aqui não está tão... não tem tanto valor assim, né, irmão? Mas você que já viu que é um tesouro, não é? Aleluia, né? Esses tesouros eu valorizo, eu busco. Será que consegue entrar isso aqui em mim, irmão? Joias preciosas. Ih, rapaz, esse negócio aqui complica aqui. Eu estou achando que essa joia não é para mim, não. Joias preciosas. Coisas que você enxerga e valoriza, e você busca e você investe.
E você reconhece que é tesouro. E você dá valor. E nessa busca de tantas coisas, não só joias, que você valoriza nesse mundo e são tesouro para você, você se esquece que há um tesouro maior. Um tesouro maior que é invisível, mas que não tem tanto problema. Ele pode ser usado não só por mulheres, ele pode ser usado por homens e mulheres, ricos e pobres, toda raça, toda nação, todas as criaturas, todos de Deus. Mas enquanto eu estou me suando e investindo meu tempo, às vezes nem percebo que preciso algo dentro de mim. Nesse momento você, numa fase da tua vida, você ainda nem conhece Jesus, e o Espírito Santo muitas vezes fica atrás de você dizendo: meu filho, abre teu coração para Jesus. Minha filha, abre teu coração para Jesus. Mas você não, você tem muitos planos, você tem muitos projetos, você tem a força, você sabe como fazer, e você continua, e o Espírito Santo não desiste de você. Reginaldo, abre o coração para Jesus. E Reginaldo vai, Reginaldo volta, e Reginaldo está acumulando riquezas, até que um dia Reginaldo cai em si, e entra numa depressão, procura nas drogas, procura nas bebidas, algo está faltando, eu finalmente consegui o meu tesouro, algo está faltando dentro de mim, e nesse dia, graças a Deus, Reginaldo abre o coração, se rende a Jesus Cristo e diz: tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. E nesse dia você então recebe o grande tesouro, maior do que todos aqueles externos. É o tesouro invisível, mas está dentro de você. E você tem momentos que você desfruta do tesouro. Momentos em que você está para baixo e precisa de consolo. E você ouve que o Espírito é consolador, e você pede consolo, e você recebe o toque do Espírito, e é tão bom, porque você é consolado, e vem a paz que excede todo entendimento. Mas você continua no seu dia a dia, o tesouro está dentro de você. Você muitas vezes não sabe nem assim quantificar o valor desse tesouro. Antes você vivia sozinho, agora você vive com Ele. Mas a tua vida não mudou muito, irmão. Ele já habita em você, você já tem o Espírito dentro de você, mas você ainda não sabe valorizar nem desfrutar. E você continua vivendo mais ou menos como vivia. Mudou bem, é claro, porque a palavra está entrando em você. A palavra está entrando em você. Mas você ainda não se ligou em algo. Porque quando você se achega a Ele, nos raros momentos que você se achega a Ele, você se achega sempre para pedir socorro. Espírito Santo, me ajuda com o meu emprego. Espírito Santo, me ajuda a fazer essa obra. Espírito Santo, me ajuda a fazer isso. Espírito Santo, me ajuda a fazer aquilo. Espírito Santo, me ajuda a falar com fulano. Espírito Santo, me ajuda. Ou seja, você vem a Ele para fazer um pedido. Você vem a Ele para pedir ajuda a Ele para fazer o teu querer.
Você se aproxima dele para ele colocar poder na tua vida para realizar a obra que você quer realizar. E como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus é fiel, como esse Deus é bondoso, como esse Deus é Pai, que sabe que nós somos pó, Ele entende, e muitas vezes, e a maioria das vezes, Ele responde, e Ele abençoa. Só que você está com um problema, porque você começou a achar que isso é vida cristã. É ter problema, se aproximar de Deus, me consola, Ele te consola. Eu preciso disso, você pede e Ele dá, e você vai nisso aqui, vai nisso aqui. Quando você olha para o teu dia a dia, para o teu comportamento, está muito longe de você ser um benigno, de você ser um perdoador, de você ser um misericordioso. E aí, caímos nesse laço, como se isso fosse cristianismo. E o teu comportamento mudou sim, mas mudou muito pouco. Se eu olho para mim mesmo, não vejo fruto do Espírito. Talvez salte aos olhos as obras da carne dentro de mim, a dificuldade que eu tenho de aceitar as pessoas, de perdoá-las. Mas não, eu estou distraído. A igreja está indo bem? Tá? Então tá bom, pede mais. Senhor, abençoa mais essa igreja. Senhor, abençoa mais. Senhor, abençoa mais. Senhor, abençoa mais. E muitas vezes o Espírito do Senhor diz: olha, já está na hora de mudar. Já está na hora dele entender que eu sou mais do que simplesmente uma fonte de bênçãos. Eu sou mais simplesmente do que aquele que vai fazer vivo os sonhos dele. Eu sou aquele que prescruto o Espírito do Pai. Eu sou aquele que sabe a vontade do Pai para a vida dele. Eu sou aquele que quero dirigir a vida dele. Eu sou o único que sei o chamado dele e a vontade do Pai para a vida dele. Eu sou o único que sei levá-lo à terra prometida. Eu sou o único que posso orientá-lo. Até quando ele vai viver a sua vida me pedindo ajuda? Eu sou o auxiliador para levá-lo à terra prometida. Eu sou o auxiliador dele para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, possa ser realizada na vida dele. Eu sou o ajudador dele para vencer as obras da carne, para derramar do amor, para derramar da paz, para derramar do fruto do Espírito, para que as pessoas olhem e vejam ali verdadeiramente há um cristão em Cristo Jesus. Que um dia alguma coisa acontece na tua vida. Deus está no controle. O Espírito está no controle. Ele diz assim: olha, Reinaldinho já tem muitos anos de evangelho e de cristianismo. Está na hora dele despertar. Está na hora dele saber que esse tesouro é muito maior do que ele pensa. E devagarinho, diz a palavra, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. E ele começa a trabalhar no nosso coração. Ele sonda os nossos corações. E ele sabe a vontade de Deus. E ele começa a trabalhar dentro de você, para alinhar a tua vontade à vontade de Deus. Mas ele só fará isso se você der permissão a ele. Você tem uma escolha.
continuar vivendo esse cristianismo que a maioria de nós tem vivido, a continuar realizando as suas orações da maneira que a maioria de nós tem feito. Por favor, ajuda. Por favor, faz isso. Por favor, faça-se a minha vontade. E disser: Senhor, não seja feita a minha, mas que seja feita a tua vontade. Há um momento na caminhada cristã, não falo com os novos, porque ainda estão no momento de só pedir, até para ganhar confiança nesse Deus maravilhoso que é invisível. Mas há um momento na tua caminhada cristã que Deus vai fazer isso com você. E você vai mudar a tua forma de enxergar o Espírito do Senhor. Não como um provedor só de bênçãos, mas aquele que sabe de todas as coisas. Senhor, me ajuda, me capacita a fazer a tua vontade. Senhor, me ajuda, me capacita a perdoar esse que me machucou. Hadaralabaiashai, daralabadabashai. Rodalabasaias. À medida que você começar a pedir isso, o Espírito do Senhor vai começar a trabalhar no teu coração, alinhando o teu coração à vontade de Deus, alinhando o teu coração, porque quando você diz, eu quero perdoar pela fé, o teu coração ainda está dividido, irmão. De um lado, pelo Espírito você quer, de outro lado, pela carne, você quer vingança. E um dia você diz, Senhor, eu te dou sinal verde, eu decido que tu és o mestre da minha vida, ajuda-me a perdoar, eu decido pela fé perdoar. E a partir dali, irmão, tu liberas o poder do Espírito para trabalhar no teu coração, diminuindo o poder da carne. O vetor da força do teu coração indicava a carne ainda. Mas quando você disse, eu quero pela fé perdoar, ele já deu a virada. E ao longo da semana, em jejum e oração, você vai dizendo, Espírito, capacita-me. Espírito, capacita-me. Espírito, capacita-me. Espírito, capacita-me. Até que teu coração aponta integralmente para o perdão de Deus. E aí, você liberou o perdão de Deus e o poder de Deus na tua vida. E aí, a vontade do nosso Deus poderá começar a ser realizada na tua vida. Aí, você teve uma vitória no reino do Espírito. Aí, Deus pode te abençoar mais ainda, porque você entendeu o valor do tesouro que você tem. Você entendeu como usar o tesouro que Deus te deu, desfrutar do poder que Deus colocou em você. Não só o poder não é meu, a força não é minha, mas a decisão é minha. A decisão pela fé é minha, o poder é dele.
Só assim você é comandado pelo Espírito. Senão você vive uma vida cristã mediana para baixo. E nessa vida cristã, mediana para baixo, você não vai experimentar a vida abundante prometida pelo Senhor. Você vai ficar percorrendo um círculo vicioso. O Espírito se entristecendo, chorando por você, porque Ele te ama. É como você vê um filho teu prisioneiro de uma doença, ou prisioneiro das drogas, e você nada pode fazer. O Espírito pode, mas ele é reverente. Foi assim que Deus nos criou. Ele só fica esperando você dizer: sinal verde. Espírito do Senhor, faça-se a tua vontade. Venha comigo em Mateus 26 para encerrar. Adalabachais, Odaralaia Sadarabassais. Esse é o período de jejum e oração, em que Deus quer que você cresça. Veja que Jesus fez exatamente isso. Sabemos que Jesus no Getsemane estava pronto, quase chegando à crucificação. E veja bem, ele levou Pedro e os filhos de Zebedeu mais adentro do monte para orar com ele. 37. Não falei o Mateus 26, 37. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se, a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a hora da minha morte. Fica aqui e vigia comigo. E ele entra para orar. E pela primeira vez Jesus sentiu a dor tão grande da alma. De um lado a carne, o eu, a preservação do corpo, apontava dentro dele dizendo não àquele sofrimento. E de outro lado, o Espírito que habitava nele dizia: continua, faz a vontade do Pai. E aquela luta interna dele, que é a tua luta, começou a acontecer, e a alma dele começou a angustiar-se. E o que fez ele? Orou para fortalecer o espírito em relação à alma. E ele entra e diz: se possível, afasta de mim esse cálice, porque dentro de mim há uma força que não quer passar por esse sofrimento. Há uma força que não quer se separar de ti quando os pecados vierem sobre mim. Há uma experiência nova que eu ainda não conheço. Os pecados da humanidade sobre mim, e dentro de mim há uma ansiedade, dentro de mim há um medo, dentro de mim a carne quer evitar esse momento. Mas que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Irmãos, quantas vezes você já chegou e disse: seja feita a tua vontade? Quantos aqui já disseram isso? Deixa eu falar um segredo para você. O buraco é mais embaixo
do que parece. Não é chegar, levantar a mão e dizer: faça-se a tua vontade. Essa decisão vai ter que sair lá dentrinho de você. A tua alma não quer, o teu corpo não quer. Você precisa saber disso. Você precisa entrar na luta. Você precisa fortalecer o espírito. Como? Em oração. E Jesus vai uma hora, ora, volta e diz aos discípulos: nem uma hora vocês conseguiram orar comigo, mas eu ainda preciso voltar. Ele repete a mesma frase: afasta de mim esse cálice, se possível afasta. Mas ele fala aquilo e diz: não. O Espírito ainda não ganhou essa guerra. Essa frase ainda está dividida. O meu coração ainda está dividido. Senhor, Espírito do Senhor, continua me ajudando, me fortalecendo sobre a minha carne. É pelo Espírito que nós vamos mortificar a nossa carne. E Jesus continua orando, e Jesus continua se fortalecendo, até que finalmente, depois de 3 vezes que ele vai lá, estamos chutando aí 3 horas, sei lá, ele está pronto para enfrentar a grande obra que Deus colocou na vida dele. Você está pronto para enfrentar o chamado que Deus colocou na tua vida? Não me diga que está. Eu não estou. É o Espírito em mim que vai fazer a obra. E durante essa última semana de jejum, faça essa oração com sinceridade no teu coração. Pode fazer um pedido do teu jejum, mas faz um outro. Senhor, fortalece meu espírito e faça-se a tua vontade na minha vida. Senhor, dirige a minha vida, porque eu confesso que a minha sabedoria, a minha força é ilimitada e não vai me levar a lugar seguro, mas tu tens o caminho. Eis-me aqui. Faça, Espírito do Senhor, capacita-me, capacita-me. A palavra de Deus diz que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Mas aprende uma coisa: há uma distância entre o querer e o poder realizar. Há um gap, e esse gap está no teu coração, porque o teu querer está dividido, e você pela fé diz: eu quero, Espírito do Senhor. Aí ele diz: quer mesmo? Então entre em comunhão comigo, ore, porque eu vou alinhar o teu coração. Eu vou tornar esse teu coração alinhado com a vontade de Deus. E aí, quando o teu coração estiver alinhado com a vontade de Deus, Deus fala de inteireza de coração. Quando o teu coração estiver alinhado à vontade de Deus, Ele realiza através da tua vida. Por isso Paulo disse: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive através de mim. Eu já não vivo a minha vida de Adão, da velha natureza, dos meus sonhos e dos meus propósitos. Eu abri o meu coração e visualizei
o tamanho da beleza, do tesouro, da vontade de Deus em mim, de Cristo em mim. E aquele que perder a sua vida por minha causa, ganhará. Aquele que perder a vida de Adão que há em você, ganhará a vida que Cristo tem para você. Aleluia! Quando vocês batem palma porque não querem mais que eu fale, fecha os olhos. Fecha os olhos. Hoje Deus nos chamou aqui para dar um recado. Valorize o tesouro que você tem. Conte com o Espírito do Senhor. Ele é o teu ajudador. Deixa o Espírito te ajudar. Deixa o Espírito te dirigir. Deixa o Espírito te fortalecer. Deixa o Espírito te consolar. Você tem valorizado o tesouro que você tem? Você tem se alegrado nesse tesouro? Ou tem se alegrado mais nas coisas desse mundo? Você tem desfrutado desse tesouro? Tem tido comunhão com Ele? Tempo na presença dEle? Ou tem vivido uma vida tão agitada que nem te sobra para isso, tempo para isso? Você tem cooperado com o Espírito Santo? Tem deixado Ele te ajudar? Tem deixado Ele te dirigir? Você já entendeu que a vontade dEle é melhor que a tua? Talvez alguns aqui não tem coisas a perdoar e não conseguem porque estavam tentando fazer com suas próprias forças. Outros que querem se ver livres de coisas desonestas e não têm conseguido. Outros de cobiça, de ciumeira ardente. É o Espírito que espera você dizer: faça-se a tua vontade. Deixa o Espírito te ajudar, irmão. E para você que está precisando de consolo por uma notícia que impactou você, deixa o Espírito te consolar. Hoje Ele está aqui. Se você diz: Espírito do Senhor, me ajuda a mudar o meu foco, a mudar minha forma de orar, a mudar minha forma de enxergar esse tesouro, a valorizar mais o que eu tenho. Fique de pé no teu lugar que eu quero fazer uma oração sincera diante de Deus. Repita comigo, meu irmão e minha irmã. Diga: Espírito do Senhor, obrigado, porque Tu és o tesouro de Deus em mim, na minha vida. Senhor, eu quero mudar o enfoque da minha vida. Não quero mais sair na frente e pedir a Tua ajuda. Eu quero, Senhor, estar contigo, ser dirigido por Ti, fortalecido por Ti, para que a vontade do Senhor, para que o chamado do Senhor seja totalmente realizado
na minha vida. Senhor, durante essa semana, me ajuda a perdoar os que me feriram. Quando eu orar a Ti, me lembra de eu declarar que a Tua força é maior, que o Teu poder é maior, para que eu possa me liberar de toda amargura, de todo ressentimento do meu coração. Hoje eu aprendi que a minha parte é decidir. A minha parte é decidir. A minha parte é decidir pela fé. E o Teu poder há de realizar em mim a obra completa, planejada, estabelecida por Deus para a minha vida. Obrigado por essa manhã maravilhosa. E me ensina a valorizar mais aquilo que eu tenho. Me ensina a valorizar mais o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Por isso agora eu queria que o Senhor, quando cantasse, falasse para o seu vizinho com muita sinceridade. Eu quero que valorize o que você tem. Você tem algo dentro de você, o Espírito do Senhor, meu irmão. Cante com muita alegria. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor. Pode sair do lugar. Pode sair do lugar. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Aleluia. Eu venho falar do valor que você tem. Aleluia. Eu venho falar do valor que você tem. Aleluia. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos, aleluia, inexprimíveis. E aí? Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem. O Espírito Santo se move em você. Aleluia. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ele está se movendo em você. Aleluia. Diga, Ele se move em você. Diga, Ele se move em você.
Ele se move em você, Ele se move em você, aleluia. Ele se move em você, Ele se move em você, Angra. Ele se move em você, aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Ele se move em você. Ele se move em você, meu irmão, aleluia. Se move em você, glória a Deus. Ele se move em você, minha irmã. Ele se move em Cumprimente você. teu irmão, É querido. a primeira vez que ela vem? Não, já veio? Glória a Deus. Ele se move em você. Ele se move em você. Aleluia, glória Glória ao a Senhor Deus. Jesus. Aleluia. 1, 2, 3. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a tua vida, querida.